Recados para hoje são: nós temos agora, recente, de uns meses para cá, a campanha das cestas de alimento, né? As informações a serem repassadas aos cursistas estão disponíveis no site do GAEB. Todos têm o endereço, né? Basta digitar GAEB no Google e rapidamente você é dirigido para lá. Tem o culto do Evangelho toda quarta-feira às 20 horas no canal do GAEB no YouTube. Para quem não pode acompanhar ao vivo, é possível assistir a gravação posteriormente e em breve será divulgado o tema da leitura da próxima quarta-feira, dia 19/5. Também as palestras públicas, toda sexta-feira, às 20 horas, no canal também do GAEB, pelo YouTube. Para quem não pode acompanhar ao vivo, é possível também assistir a gravação depois. Nessa última sexta-feira, dia 14, a palestra foi com o Devanísio Apolinário, e ele falou sobre a porta estreita. E na sexta-feira que vem, dia 21, a palestra será com o Denis Levino, sobre o tema Não julgueis para não serdes julgados. Também no grupo de pais, essa atividade acontece todo domingo, de 10 horas da manhã até as 11h30, no canal do GAEB no YouTube. Para quem não pode acompanhar ao vivo, o mesmo procedimento, é possível acompanhar posteriormente pelo canal. Neste domingo, dia 16, o tema a ser abordado será a Mãe Espírita. Vamos à nossa prece de preparação para o estudo. Fechemos os nossos olhos físicos, quem quiser, e abramos o nosso coração, a nossa mente, para que sejamos assistidos e tenhamos as nossas tensões apaziguadas nesse momento, relaxando todos os músculos, soltando os nossos membros, sentindo o nosso peso sobre a cadeira ou a superfície onde nos encontramos, causando assim um recolhimento instantâneo, nos trazendo de volta à presença neste momento, aqui, agora, para que assim possamos estabelecer uma conexão mais estreita com o Mestre Jesus, com os nossos guias espirituais, com os instrutores da espiritualidade que nos acompanham nesses estudos, para que assim possamos todos nós tirarmos o melhor proveito deste encontro, vez que os sonhos e o sono compõem 1/3 de nossa existência. Então, merece muita importância. Portanto, nós rogamos a Deus, o Todo-Poderoso, nosso Pai Criador, a Jesus, o nosso Mestre maior, e a todos os benfeitores amigos que nos estimulem o interesse e a receptividade para aproveitarmos as reflexões que serão postas nesta noite. E que assim seja. Bem, então, agora eu passo a palavra ao Eurípides, que vai cuidar da primeira parte. É com você, Eurípides. Boa noite a todos. Nós vamos passar aqui alguns slides para nós introduzirmos esse belíssimo tema, né, que é a importância do sono e dos sonhos para o autoconhecimento e solução dos conflitos existenciais. Ao longo da história, pessoal, da humanidade, várias culturas dedicaram-se ao estudo e observação dos sonhos, na tentativa de desvelar, vamos dizer assim, o seu significado. As profecias e a mitologia vão lhe dar guarida, é só a gente pesquisar aí que nós encontraremos. Inclusive, há relatos de templos dedicados à cura na antiga Grécia, que acreditavam que os deuses neles se manifestavam com as respostas necessárias para a cura se restabelecesse. Há relato bíblico também, muitos de vocês
têm costume de compulsar a Bíblia, acerca do sonho, como a proibição de Moisés de consultar as pitonisas, né, supostas interpretadoras dos sonhos. Também no Egito, vamos encontrar o exemplo bíblico de José, que ao decifrar corretamente os sonhos do rei, né, do faraó, ele conseguiu não somente salvar a própria vida, mas poupar o Egito de graves dificuldades. Né? O José falava das vacas magras, das vacas gordas. E vamos encontrar também na Idade Média o sonho como algo demoníaco. Por isso ele era merecedor, né? Quem o divulgava, o praticava, a pessoa era merecedora da fogueira, era levada à fogueira todos aqueles que o interpretavam. Milênios mais tarde, o Sigmund Freud, né, pai da psicanálise, se interessou pelo fenômeno onírico, chegando a encontrar nos sonhos a estrada para o inconsciente. Percorrendo a trajetória dessa estrada real, o pai da psicanálise chegou a importantes conclusões para a própria psicologia. Então, foi publicado, em 1900, o livro A Interpretação dos Sonhos, dele, né, de Sigmund. Se introduziu um método de associação que tornou possível o estudo interpretativo do sonho, do significado do sonho. E apoiado nas descobertas de Freud, mas chegando a interpretações e conclusões que ampliavam o olhar da sexualidade humana, o Jung concluiu que dentro de cada um de nós há um outro que não conhecemos. Esse outro, nós já sabemos que é o self, né, fala conosco através dos sonhos. Então, para vocês terem uma ideia, o mestre suíço, ele julgou ter analisado por volta de cerca de 80 mil sonhos. Veja bem o tanto de sonho que Jung, segundo ele próprio, analisou. E foi na observação atenta dos sonhos dos seus pacientes que ele descobriu um papel fundamental dos sonhos na psique. Os sonhos, estão a serviço do nosso processo de individuação. Veja a importância que nós temos que dar ao sonho, né? Esse processo de individuação, segundo o qual um indivíduo, cada um de nós, desenvolve a nossa potencialidade e fazemos emergir a nossa consciência, a personalidade como um todo, né? E na visão espírita, que é o que nós vamos abordar nos primeiros slides, os sonhos representam, dentre outras possibilidades, o registro do espírito durante o sono, porquanto, nos diz os espíritos, na questão 401, quando afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo, a pessoa, o espírito, né, se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. Tem gente que fala assim, essa noite eu não sonhei. Lê do engano, né? Na verdade, todas as noites nós sonhamos, porque todas as noites nós saímos do corpo físico. Então, desse modo, o sonho, ele se constitui das experiências que o espírito vive no sono. E ainda, respondendo a Allan Kardec, os espíritos dizem que o sonho, frequentemente, é uma recordação dos lugares, das coisas que vimos ou que veremos em outras existências e em outras ocasiões. O espírito de André Luiz, em suas obras da série A Vida no Mundo Espiritual, define o subconsciente, né, o inconsciente freudiano, como a sede dos hábitos e dos automatismos. E a análise de Joana de Ângeles a respeito dos sonhos ao longo da série psicológica possibilita a cada um de nós, né, entendermos a integração. Ela faz a integração entre as abordagens psicológicas e a espírita, que antes de serem antagônicas, como muitas pessoas podem pensar, estabelecem e se complementam. Então, de acordo com a questão 402, é pelos sonhos que podemos constatar que, quando o corpo repousa, o espírito dispõe de mais faculdades que no estado de vigília, né, acordado. Tem a lembrança do passado e, às vezes, a previsão do futuro. Adquire mais poder e pode entrar em comunicação com os outros espíritos, seja deste mundo, seja de outro. Então, na questão 401 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, que muitos de vocês devem lembrar, durante o sono, a alma repousa como o corpo? E obtém como resposta, não, o espírito jamais está inativo. Então, ao dormir,
Não somos como um pássaro na gaiola, de forma alguma. Nos libertamos dos implementos físicos, nem que seja, pessoal, para ficar ao lado do corpo, sentindo os reflexos do dia atribulado pelo qual nós passamos. Então, os sonhos, eles representam, dentre outras possibilidades, o desdobramento do espírito durante o sono, que participa de encontros, eventos, atividades socorristas, etc. E nessas ocorrências, pode haver vislumbres do passado e do futuro. Na mesma questão, na 402, né, respondem os benfeitores. O sono liberta parcialmente a alma do corpo. Quando o homem dorme, momentaneamente se encontra no estado em que estará de maneira permanente após a morte. E os espíritos que logo se desprendem da matéria, ao morrerem, tiveram sonhos inteligentes. Então, os sonhos são o produto da emancipação da alma, que se torna mais independente pela suspensão da vida ativa e da vida de relação. Então, quando o corpo repousa, o espírito dispõe de mais faculdades que no estado de vigília. Pode entrar em comunicação com outros espíritos, seja deste mundo, seja de outro. E esses espíritos, quando dormem, procuram a sociedade dos que lhes são superiores, viajam, conversam e se instruem com eles. Trabalham mesmo em obras que encontram concluídas ao morrer, obras que, na verdade, se encontravam concluídas ao desencarnar. Então, isso aí é para os espíritos mais elevados, né? Então, destes fatos, devemos aprender, uma vez mais, a não ter medo da morte, pois morremos todos os dias, né? Nós morremos todos os dias. Então, quem tem medo da morte não precisa mais ter, porque está morrendo todo dia. No livro A Crise da Morte, não sei se vocês já leram, esse livro foi editado em 1930 pelo escritor espírita, né, Ernesto Bozano, e ele coloca nesse livro fatos, mensagens de espíritos, principalmente na Inglaterra, falando de como foi o passamento. Então, ele nos fala sobre algumas sensações que esses espíritos descreveram após o desencarne. E lá no livro vocês vão encontrar que muitos desses espíritos afirmam terem encontrado novamente com a forma humana nessa existência, ou seja, se eu desencarnar agora, no plano espiritual, de maneira geral, eu vou adquirir essa forma. Outra coisa é de terem ignorado durante algum tempo que estavam mortos. Isso dá para a gente ver até nos livros de André Luiz, né? Nos últimos livros, a gente vê casos lá de pessoas, de espíritos, né, que tinham desencarnado e que não sabiam que estavam mortos, ou seja, que estavam do lado de lá. Também, eles afirmam que haverem passado pela prova da reminiscência sintética de todos os acontecimentos da existência que se lhes acabava. Ou seja, eles tiveram uma visão que nós chamamos de visão panorâmica, ou seja, passa-lhes na mente como se fosse um ecrã, né? Como se fosse uma tela de cinema, os pontos marcantes da encarnação que ele acabara de deixar. E também eles nos dizem lá nesse livro que foram acolhidos pelos familiares e amigos, desde que mereçam, né? Você vê que André Luiz passou 8 anos nas zonas umbralinas, só depois, quando ele elevou o pensamento até o alto e fez uma prece sincera, foi que ele abriu o campo vibratório dele e permitiu que as entidades lá do nosso lar pudessem acolhê-lo e levá-lo numa maca lá para a Colômbia. E esses espíritos também afirmam haverem passado por um sono reparador. E afirmam também que o meio espiritual ele pode ser radioso e maravilhoso para uns, como pode ser tenebroso para outros, né? Como acontecera com André Luiz, que passou 8 anos, né, nas zonas umbralinas. E nós vamos encontrar na literatura espírita, temos relato de sonhos. Se vocês quiserem anotar, eu elenquei aqui 3 livros. No capítulo 38 do livro Os Mensageiros, que é o 2º livro da série de André Luiz, vocês vão encontrar lá um relato sobre sonhos. E também vocês vão encontrar no livro Missionários da Luz, lá no capítulo 8, também falando, né, o Espírito André Luiz falando sobre essa questão do que acontece durante o sono, a questão do desprendimento, que são levados a locais de convívio com espíritos afins. Eu me lembrei do Chico Xavier agora, que ele contava que toda quarta-feira ele era levado ao plano espiritual em sonho, né, durante o sono,
E lá ele participava de um curso, né, numa escola espiritual, onde se dedicava ao estudo da doutrina e de questões morais. E vocês vão encontrar também no capítulo 36 do livro Nosso Lar, falando também sobre essa questão do sono dos desencarnados. Vejam bem, os desencarnados também sonham. Tá? Lá vocês vão encontrar essa questão. Mais adiante, Joana de Ângeles, no livro Leis Morais da Vida, no capítulo 53, nos fala o seguinte: vive no corpo físico considerando a possibilidade da desencarnação sem aviso prévio. Cada noite em que adormeces, experimentas um fenômeno consentâneo ao da morte. Dormir é morrer momentaneamente. Desse sono, logo retornas, porque não se te desatam os liames que fixam o espírito ao corpo. Então, gente, nosso estado aqui na crosta, ela é impermanente. Não sabemos, de maneira geral, quando o desencarne chegará. Desse modo, nossa vida deve ser um treino para a morte, conforme nos fala lá o irmão X, lá no capítulo 4 do livro Cartas e Crônicas. Nos diz ele lá que a nossa estada aqui na matéria deve ser um treino para a morte. Nós estamos aqui nos preparando para a verdadeira vida, de onde nós viemos, para a qual nós retornaremos. Então, nós morremos, como eu disse, todas as noites, pois o sono físico é fenômeno semelhante ao da morte, com a diferença de que continuamos presos aqui à matéria por um cordão fluídico, né, por um liame que nos caracteriza no plano espiritual, como espíritos encarnados. E nas obras de André Luiz, nós vamos ver isso, né? Os espíritos conversando e diferenciando quem estava encarnado de quem não estava, por esse liame, por esse cordão fluídico que a pessoa possuía. Podemos, pelas ocorrências que experimentamos na esfera dos sonhos, ter uma ideia de que nos sucederá, né, o que vai nos suceder nos ciclos da vida após o desenlace definitivo. Então, nós devemos envidar esforços para aprimorarmos-nos, elevarmos-nos, superar nossos vícios, imperfeições, mediante o exercício dos pensamentos salutares e das realizações edificantes, que é uma proposta ingente, né, e veemente do nosso curso. Ainda respondendo à questão 402, e o que gera simpatia sobre a Terra não é outra coisa senão o fato de nos sentirmos, ao acordar, ligados pelo coração àqueles com quem vimos de passar 8 ou 9 horas de felicidade ou de alegrias. Quem dera de nós dormimos 8 ou 9 horas, né? Muitos de nós dormimos só 4, 5, 6 horas e olha lá. Então, a partir dessa afirmativa, enfatizamos de como é importante nos autoconhecer e externar bondade com todos quantos estejam em nosso redor, de fazermos amizade, de sentir bem, simpatizarmos-nos com entidades desencarnadas, se passamos todo esse tempo com espíritos bons, que objetivam as coisas elevadas, e ainda se nosso contato foi ainda com espíritos amigos, familiares, aí sim, nos fará sentir muito bem eu passar 8, 9 horas lá no plano espiritual com eles. Mas vale lembrar que os maus espíritos também se servem dos sonhos para atormentar as almas afins. Se nosso encontro pelo sonho foi com espíritos inimigos, viciosos, zombeteiros, se não praticando o perdoar enquanto estávamos lado a lado, conforme nos asseverava Jesus, se vibramos também numa faixa inferior, se somos apegados às coisas da terra, já saberemos em que tipo de contato teremos nos nossos sonhos. Muitos de nós sonhamos e muitos de nós acordamos suados e não sabemos que, na verdade, quando saímos do corpo físico, aquela entidade que era o inimigo nosso de vida passada e mesmo dessa vida, e que nós estávamos lado a lado, e não encurtamos esse estado do lado deles, não reconciliamos-nos com eles, eles podem nos perseguir, mesmo no plano espiritual. Daí muitos correm do lado de lá, para um lado para o outro, correm e mergulham no corpo físico, e acordam suados, dizendo, nossa senhora, eu tive um pesadelo. Mas, na verdade, 1000 coisas podem ter acontecido, né? Em uma palavra, o sono influi sobre a vida do que se possa pensar. Pelo efeito do sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. E é isso que faz com que os espíritos superiores, muitos deles, consintam, né, sem muita repulsa, sem muito
impedimento, encarnar-se na Terra, nos fala essa questão. Então, nessa questão 402, nos diz que os espíritos superiores, no contato com o vício daqui, podem, vamos dizer assim, retemperar-se na fonte do bem para não falirem, objetivando instruir outros espíritos. E nos fala também que o sono é a porta que lhes abre, ou que lhes abriu para o contato com seus amigos do céu, vamos dizer assim, e o recreio após o trabalho, enquanto esperava o grande livramento, né, que é o desencarne, a volta ao mundo espiritual, a libertação final, que deve restituí-los ao seu verdadeiro meio, que é a vida espiritual. Então, de maneira geral, a partir do sono, os dois mundos se intercambiam, trocam experiências, se auxiliam e desenvolvem estímulos aos espíritos superiores a encarnar na Terra, cumprindo missão de alavancar o progresso do homem, de alavancar o progresso da humanidade, enfim. Findando esses primeiros slides, nós temos algumas recomendações úteis para todos nós que estamos aqui e que sabemos que todas as noites nós sonhamos. E, primeiramente, leitura evangélica. Né? Ao deitar, ler em voz alta, de preferência em voz alta, porque muitas entidades não conseguem penetrar em nosso pensamento, mas conseguem ouvir a nossa voz. Então, vamos ter o hábito de ler um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, vamos deixá-lo ali aberto. De repente, se alguma entidade chegar, ela vai ler aquilo ali e vai mudar de ideia, caso queira fazer algum mal para nós. Vamos tentar também evitar tensões graves no momento que antecede o sono. Né? Quando a gente fala tensões graves, não vamos ver um filme de terror. Se você, inclusive, se melindra com facilidade, né? Tem uma sensibilidade emocional muito grande. Evitar comer em excesso. Né? Vamos evitar comer em excesso antes de dormir. E no caso de insônia, fazer algum exercício físico, faz uma meditação, exercícios respiratórios. Então, quando dormirmos, gente, encontramos-nos momentaneamente no estado que estaremos de maneira permanente depois da morte, depois do desencarne. E saibamos, depois, morrer todos os dias, preparando-nos com eficácia para receber as orientações dos nossos mentores espirituais, na verdade, o nosso anjo da guarda, que sempre está conosco. Então, esses primeiros slides foram para mostrar para vocês o enfoque espírita, né? Boa noite, gente. Deixa eu só fazer um questionamento. Não é nem um questionamento, é só para ver se eu encontro uma resposta. Uma coisa que eu já observei é que, eu não sei se é o período do que a gente está vivenciando, mas sonhos que você, desdobramento que a gente tem, que você acorda no meio da noite, esses desdobramentos, eles estão conservados, a mensagem, a impressão, a imagem, está tudo ali muito no seu mental, você acorda, desperta, volta a dormir, e quando você acorda pela manhã, a sensação que você tem é que está tudo muito distante de você. Aquela sensação de frescor que eu tinha durante a madrugada, eu já perdi. E aí eu comecei a fazer uma coisa que tem me ajudado bastante, que é manter um bloco de anotações e ali está escrevendo, né? Registrando alguma coisa, e vira e mexe eu vou pegando esses registros, a princípio parecem bem desconectados, né? Mas passado um tempo a gente vê que de desconectado não tem absolutamente nada, vamos dizer assim, os mais impactantes ou mais intensos, eles têm uma correlação muito grande com o que a gente está vivendo. E não é só a gente no sentido de família, não, é de humanidade, de aprendizado. Isso tem me ajudado bastante. Eu sou uma pessoa que, aonde eu me encosto, eu desdobro. A ponto de achar que passou um tempão e, às vezes, passou 5 minutos. E eu tenho uma sensação, normalmente eu não me recordo delas, mas eu me recordo do frescor que eu tenho, da sensação que eu tenho, é como se eu tivesse recebido uma carga de energia, né, ligada em alguma coisa, falando, não, sabe, algo que eu estava suplicando, eu estava pensando, então as respostas vêm dessa forma indireta, e é uma coisa que muito me encanta, porque me alimenta mesmo, sabe? Maravilhoso. Agora Euripides, se você me permite, eu vou passar aqui a fala do Wilson, está no chat. Ele diz assim, ó,
A mente humana é carregada pelos filmes projetados da vida arquivada, que se florescem na tela do inconsciente à medida que desabrochamos as telas mentais, pelos medos, anseios e situações ocasionais. Perfeito. E tem mais uma, dele mesmo, do Wilson. A ligação e vinculação dos sonhos está vinculada ao nosso direcionamento mental. Ok. Se a mente está ocupada com preocupações, desilusões, medos, os sonhos terão relação com as projeções vinculadas. Do mesmo modo, se temos uma mente voltada para situações prazerosas, self-equilibrado, nossas emoções vão direcionar-nos para situações vinculadas a estas emoções. Perfeito, Zé Wilson. É isso mesmo. Obrigado pela contribuição. Lelis, Eu queria fazer uma pergunta. Eu não sei se você vai saber responder. As Fala pessoas que vai ver. as pessoas que tomam remédios para dormir, isso de alguma forma afeta o espírito a não trabalhar ou não? Não, de forma alguma, porque O espírito, então, ele se desprende da mesma forma. o espírito, na verdade, ele não perde oportunidade de se desprender do corpo. Qualquer oportunidade serve. Tanto que no Livro dos Espíritos está explicado lá nessas questões de 400 a 412, que o espírito não precisa estar totalmente adormecido. Às vezes um letargo, assim, uma coisa, né, de ficar pescando, né, como se diz em Minas, cochilando, já é suficiente para o espírito se desprender. Então, eu só fiquei em dúvida porque eu tenho uma irmã que sempre toma remédio para dormir e ela disse que nunca sonha. Agora você fez a pergunta melhor. Ela disse que nunca sonha. Tá. Olha, Edivane, só para concluir as nossas trocas aqui, os remédios, dependendo da composição química dele, pode impedir de o cérebro registrar as ocorrências do sono, né? O espírito, o perispírito, está vivenciando experiências no plano astral. Mas o cérebro, ele pode não estar em condições de receber esses registros por efeito da química, do medicamento. É o que a gente depreende do seu relato, tá? E, assim, são lembranças esparsas e assim, bem frágeis do que a gente tem aqui dos estudos, das leituras que a gente tem feito nos últimos anos, tá? O cérebro pode estar prejudicado de alguma forma e, portanto, deficitário nessa questão de guardar, né, de registrar as ocorrências do plano astral. Ok. A pessoa tem a impressão de que não sonhou, porque não lembra. Ela só não lembra, mas sonhou sim. Todo mundo sonha. Existe uma receitinha dos onironautas e dos sonoterapeutas e dos autores diversos, que eles dizem assim: se você acha que não sonha, então vamos fazer o seguinte, vamos combinar. Pega o seu despertador e deixa ele ativado para te despertar daqui 1 hora e adormeça. É infalível. 90%, no mínimo, acorda lembrando pelo menos de fragmentos. É uma indução, né? Tá certo? Então, vamos lá. Continuando com os slides, nós vamos apresentar os nossos slides agora e depois a gente volta a trocar, tá bom? Meus queridos, queridas, vamos continuar então. Dessa forma, poder-se-á, parafraseando o velho brocardo popular, asseverar: diz-me o que sonhas, e eu te direi quem és e qual futuro terás.
É necessário, portanto, tomar conhecimento da mente, aprofundar recordações, eliminar temores e angústias, corrigir a preferência de modelos, ser positivo, afeiçoando-se ao ético e ao saudável. Aí já são palavras de Joana de Ângeles no livro Autodescobrimento, uma busca interior, no capítulo 7. Esse capítulo está dividido em 3 tópicos, que é computação cerebral, né? Computação cerebral, subconsciente e sonhos, e o outro, não me lembro agora, me fugiu. Sempre vem a lembrança, mas dessa vez deu bug de novo. Então, gente, olha só, atenção em cada frase, em cada palavra. É necessário, portanto, tomar conhecimento da mente. Viram isso? Joana de Ângeles, ela está sempre batendo nessa tecla. De outra feita, ela falou assim, que nós devemos conhecer este país desconhecido, que é a nossa mente, que nós devemos conquistá-la. Então, como é que fazemos isso? Nós precisamos nos introjetarmos, né? Ao mergulho, nos dirigirmos para o íntimo, através da meditação, das reflexões e da imaginação ativa, para quem já conhece a técnica, que é muito simples. A gente vai mergulhando nos conteúdos psíquicos que nos pertencem, e aí, aos poucos, a gente vai aprendendo a interpretar o simbolismo dos nossos sonhos, porque os sonhos, eles trazem muitas imagens que dizem respeito à nossa trajetória, às questões que estão pendentes, enfim, as respostas, são as respostas às nossas perguntas diárias. Então, para que nós nos apropriemos dessa faculdade, dessa habilidade, nós precisamos penetrar na própria mente, através da meditação, da oração, da reflexão. Então, seguindo aqui, gente, eu vou bem pausadamente. Hoje eu não estou com pressa, não quero correr, eu quero que a gente possa se apropriar realmente o máximo possível desses conteúdos. Eles são extremamente importantes para a nossa qualidade de vida. Então, tá. Próximo. Bem, como já foi dito, o sonho é a lembrança do que o espírito... Eu coloquei entre chaves essa palavra, esse pronome seu, que está no Livro dos Espíritos. Mas eu sou daqueles que pensa assim, eu não tenho um espírito, eu sou um espírito e tenho um corpo. Então, eu não posso me identificar com o corpo e dizer que tenho um espírito. É o contrário, né? Então, eu prefiro dizer, o sonho é a lembrança do que o espírito viu durante o sono. Mas observem que não sonham sempre, porque nem sempre lembram do que viram ou de tudo o que viram. Isso ocorre porque a alma não está plenamente desenvolvida em suas faculdades. É o que a gente acabou de dizer no slide anterior. Por meio da meditação, por meio do autoconhecimento, do mergulho na intimidade de si mesmo, é que o espírito passa a identificar seus próprios conteúdos, especialmente sombra. Nós vamos estar sempre precisando desses conceitos que vimos nos encontros passados, tá? Sombra, ego, self, persona, porque na sombra estão os conteúdos que a gente ignora, os conteúdos que a gente rejeita, que a gente finge que não existe, principalmente aqueles que nos assustam, que são causadores dos nossos medos, das nossas limitações, são crenças limitantes, são traumas. Nós vamos falar mais detalhadamente à frente, tá? E essas faculdades que precisam ser desenvolvidas é exatamente a expansão da nossa consciência, que significa dizer
a expansão da nossa percepção. Eu preciso perceber melhor, de forma mais aguda, os meus conteúdos. Porque aí, quando eu sonhar, eu terei imagens arquetípicas, eu terei símbolos que vão estabelecer uma conexão entre esse eu menor, ego, e o eu maior, self. Nós estamos, de certa forma, desvinculados de nós mesmos. Como Divaldo costuma dizer, numa metáfora extraordinária, nós perdemos o endereço de Deus primeiro, depois perdemos o endereço de nós mesmos. Então, a gente vive separado, tanto da divindade quanto do self, que somos nós, em essência, o ser imortal. A gente está sempre projetando para fora e, portanto, vivendo a vida egóica, ou seja, só o ego mandando, comandando e tomando conta da consciência. Então, nós precisamos observar isso e corrigir, né? Então, para Jung, os sonhos não só revelam a causa básica da desarmonia interior e da angústia emocional, como indicam o potencial de vida latente do indivíduo, apresentando soluções criativas para os problemas diários e ideias inspiradas para o potencial criativo de cada um. Jung afirma que, enquanto dormem, as pessoas despertam através dos sonhos para aquilo que realmente são. O self. Ou seja, o ego é deixado de lado por algumas horas, ou menos, né? Depende do interesse de cada indivíduo. Porque muita gente simplesmente não se interessa pelas questões transcendentes. Eu já ouvi pessoas me dizerem diretamente, sem nenhum receio, Lelis, eu não quero nem saber desse tipo de assunto. Eu já tenho problema demais. Se eu for entrar nessas questões, eu sei que eu vou adquirir mais responsabilidades, então não quero nem saber. Nesses termos, acreditem. Então, tem pessoas que realmente não querem. Então, o que realmente somos não é isso que apresentamos uns para os outros. Pelo menos em termos. Existe aí, digamos, um potencial, um percentual de autenticidade, vamos dizer assim, do self. Mas a maior parte do tempo nós somos ego. Uns mais, outros menos. E usando o quê? A persona, mascarando aquilo que a gente acha que não é adequado, que vai arranhar a minha imagem idealizada e que também pode estar em desacordo com o que a sociedade espera de mim. Então, fica tudo escondidinho, na sombra, né? Então, na área do sono e dos sonhos, isso fica meio que afastado para um lado e nós voltamos a ser quem realmente somos, como disse Jung aí nesse parágrafo. Bem, há mais de um século, antes mesmo da codificação kardeciana, verificou-se que é possível se programarem os sonhos para fins terapêuticos. É o que já mostravam os resultados de várias publicações de pesquisadores dedicados aos sonhos a partir da segunda metade do século XIX. O primeiro foi Marie-Jeanne Léon Lecoq, o Marquês de Hervé de Saint-Denis, e precursor da onirologia, que é o estudo científico dos sonhos. Depois de mais de 20 anos de estudos sobre o assunto, ele publicou seu livro Sonhos e Como Guiá-los, em 1867. Portanto, 33 anos, né, antes de Freud publicar o livro dele sobre sonhos, a interpretação dos sonhos. Então, gente, todo bom pesquisador, como Jung, Freud e outros tantos, eles têm uma ideia que é muito peculiar e comum a todos eles, que é
dizerem, afirmarem que de tudo que eles construíram de conhecimento, se fosse tirar a contribuição dos seus predecessores, sobraria muito pouco. Olha só, palavras de sábios, porque eles reconhecem que a construção do conhecimento se dá dessa forma. São muitos os tarefeiros, vamos dizer assim, enviados do plano espiritual com tarefas bastante específicas acerca, nesse caso aqui, acerca dos sonhos. Foram vários pesquisadores, né? O pessoal tem microfone aberto aí. E teve um pessoal que dormiu mesmo na casa da menina? Ana Eurípides, microfone, por favor. Cavalo. O Caio é super gente boa, né? Ele Ok, continuando aqui. Eurípides, dá para fechar o microfone? Deixa eu ver se você tá linda. Estou tentando aqui, mas... Olha que ela tá rainha. Então, gente, agora falando sobre novos hábitos. Oi? Depois a gente edita esse trecho. Novos hábitos. Consideremos o subconsciente como parte do inconsciente. Nossa, é o que afirma a benfeitora Joana de Ângeles. Que pode aflorar a consciência com seus conteúdos, alternando o comportamento do indivíduo. Ele é o arquivo próximo das experiências, portanto, automático, destituído de raciocínio, estático, mantendo fortes vinculações com a personalidade do ser. Então, observem, o subconsciente é o de que estamos falando, é o de que a benfeitora Joana de Ângeles está falando agora. E ela fala que o subconsciente é digamos, o repositório da maior parte dos sonhos que nós temos todas as noites. Os conteúdos desses sonhos são advindos do subconsciente, a maior parte, não todos. Tá? Então, ela diz que o subconsciente ele é uma parte apenas, né, do inconsciente, e que é a parte assim mais próxima da consciência. E, portanto, os conteúdos que ali estão no subconsciente facilmente flutuam na área da consciência, especialmente durante as horas de sono. Então, durante o dia, isso acaba provocando algumas alterações no comportamento do indivíduo, por consequência. O subconsciente é o arquivo próximo das experiências, como ela já disse, voltamos a dizer. Portanto, ele é automático, destituído de raciocínio, ou seja, ele não seleciona, não classifica como positivo, negativo, ruim, bom, mal. E não há essa análise por parte do subconsciente. Ele simplesmente registra e armazena. Simplesmente, simples assim. Então, isso acaba influenciando fortemente a personalidade, o nosso modo de ser, o modo como nos apresentamos nas relações interpessoais e também intrapessoal, relacionamento conosco mesmo. Então, gente, Stephen Kaplan Williams é um desses estudiosos e ele apresenta, né, a sonhoterapia como uma moderna técnica que trabalha com as imagens arquetípicas dos sonhos a fim de os compreender e utilizá-los para promover mudanças em nossas vidas, aumentando a criatividade e desenvolvimento pessoal. Então, vejam que, como foi dito alguns slides antes, os sonhos nos oferecem soluções criativas. O problema é que, na maioria dos casos, grande parte de nós
não liga importância aos sonhos, mas eles trazem mensagens não só do inconsciente, de todas aquelas qualidades, virtudes e habilidades que já desenvolvemos ao longo da nossa trajetória evolutiva, como também as lembranças da convivência com os espíritos que nos assistem durante as horas de sono. Então, nós temos as lembranças desses conselhos, dessas conversas, dessas instruções e dos nossos próprios conteúdos através de símbolos, de imagens arquetípicas. Só que a gente não dá a devida importância, volto a dizer. Então, o ideal seria termos, cada um de nós, o diário dos sonhos. Porque quanto mais a gente anota os nossos sonhos, mais eles se avolumam e se apresentam com maior frequência. E o cérebro fica treinado, portanto, por consequência, a registrar com mais vigor essas imagens, esses símbolos. E isso não sou eu que estou dizendo, eu estou repetindo aqui o que os especialistas dizem, especialmente no campo da psicologia transpessoal. Então, se nós criamos o hábito de anotar e dar a devida importância a esses símbolos todos, a essas imagens arquetípicas que a gente traz ao amanhecer, nós teremos maior intuição, seremos mais criativos. E quando dizemos ser criativos, nós estamos falando de encontrar soluções, tá? Para os nossos conflitos, para as questões mais intrincadas. Enfim, é a chave. Freud já dizia, é a via régia que leva ao inconsciente. E Jung corroborou. Então, nós precisamos aprender a nos importar com os sonhos e com as imagens e símbolos deles advindos. Esse aí eu tive a honra de ter aulas com ele, o norte-americano Krippner, Stanley Krippner. Ele esteve aqui em Brasília, na Unipaz, e deu 2 módulos sobre paranormalidade, sono e sonhos. E ele disse uma frase extraordinária, que aí está. Um sonho não compreendido é como uma carta não aberta. Você fica ali olhando para o envelope, né? Depois põe o envelope numa gaveta. E depois, quando você se lembra de procurar novamente esse envelope, ele sumiu. Eu tive um sonho assim e tal, mas eu só me lembro de uns fragmentos. É como se você estivesse se lembrando do envelope, que ele tinha assim, um selinho, um carimbo, era da cor X, formato Y. Informações muito superficiais, porque já sumiu, desapareceu. Então, se a gente não busca compreender o sonho, ele simplesmente desaparece da nossa memória. É fato. Todos aqui sabemos que, à medida que as horas vão passando, o sonho vai desaparecendo da nossa memória. O ideal é que nós anotemos no diário dos sonhos, imediatamente após acordar. Porque se deixar para depois do café, já perde muita coisa. Então, continuando aqui, sonhos e expansão da consciência na psicologia transpessoal. Então, o que temos? Nós trouxemos alguma coisinha, um fragmento do que temos lá, tá, gente? Porque o conteúdo é muito amplo, muito extenso. Então, para um encontro assim de 1h30, a gente tem até dificuldade de selecionar o que trazer. É muita coisa boa. Mas vamos lá. Qualquer pessoa que atinja um nível onde estar acordado não é diferente de estar dormindo, deve proteger essa conquista. Nossa capacidade de fazer isso depende da nossa profundidade. Ou seja, em outras palavras, o
O Hawaii Shin Nan, né, foi citado aí por Trigueirinho, que desencarnado recentemente, era mais um dos muitos estudiosos do sono e dos sonhos, né, brasileiro. Então, corrobora o que a gente viu alguns momentos atrás, né, que no Livro dos Espíritos foi dito que a alma não tem desenvolvidas as suas faculdades. Não foi isso? Então, aqui, nessa frase, nesse parágrafo, está sendo dita a mesma coisa com outras palavras. Então, a nossa profundidade é exatamente o desenvolvimento dessas faculdades, dessa capacidade de trazer as lembranças as mais nítidas, de forma mais nítidas dos sonhos. Quanto mais exercitamos, quanto mais exercitarmos através do diário dos sonhos e também da programação dos sonhos que a gente deseja ter, mais habilidade vamos desenvolvendo. E chegando ao ponto, olha aí, de atingir esse nível de estar acordado e dormindo, sendo a mesma consciência, né? Então, as funções psíquicas estão sempre ativas no vivente. E isso foi dito por Pierre Weil, Marie-Louise von Franz, que foi a discípula de Jung por 30 anos, e Trigueirinho, que eu já falei agora há pouco. Todos eles corroboram, afirmando que existem diferentes tipos de sonhos e que sonhar é uma atividade psíquica relacionada ao processo de expansão da consciência e nos colocam em contato com níveis elevados do nosso ser. Eles possuem uma inteligência superior, uma sabedoria e uma perspicácia que nos orientam. Isso foi dito por Marie-Louise von Franz, a discípula de Jung. Nem Jung, nem ela conheceram o Espiritismo. Mas aqui a gente trouxe de propósito para que todos possamos perceber a ligação, a linguagem tão íntima, tão próxima do Espiritismo, né? Ela fala que os sonhos possuem uma inteligência superior, uma sabedoria, uma perspicácia que nos orientam. Ela poderia, se fosse espírita, estar atribuindo isso aos espíritos, nossos guias, nossos mentores, espíritos familiares, anjo guardião, são eles que povoam os nossos sonhos. Então, a gente está vendo aí, noutra linguagem, né, na linguagem da ciência, do comportamento, igual o que é dito na linguagem da doutrina espírita, que é a psicologia espírita. Vamos lá. Então, aqui a gente vai dar mais uma paradinha de alguns minutos para que vocês possam perguntar. Mas eu queria que você falasse desse conteúdo da sombra e como que ela é um processo no sonho, porque você falou muito assim da questão da identificação, da gente identificar os processos das sombras e da desarmonia interior como um processo de autoconhecimento. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como é que a gente identifica, porque como a gente tem essas impressões de preocupações diárias, nossa, como é que a gente pode distinguir o que vem lá do inconsciente da gente e o que é especificamente uma desarmonia interior que a gente está passando nesse momento? Obrigada. Essa pergunta é boa, é ótima, mas ela demanda um estudo profundo, né? Em poucos minutos a gente pode, digamos assim, resumir, né? Fazer uma síntese. Vamos ver se somos capazes. O que acontece, Daisy, é que nós temos conteúdos ignorados ou conteúdos negados. A gente nega características que a gente considera negativa ou que são consideradas negativas pelo grupo social. Família, sociedade, meio de trabalho, de estudo. Então, existem regras e existe a ética, moral, enfim,
tudo aquilo que é aceito pela sociedade ou não. Mas nós todos temos contrapontos. Frente a essas normas e regras, nós temos contrapontos. É proibido isso. Ah, mas eu gosto. Não pode aquilo. Ah, mas eu gosto. E a gente reprime. A gente esconde. Então, a partir dessa reflexão, a gente vai encontrar as respostas dentro de nós mesmos. Quanta coisa eu empurro para baixo do tapete ou guardo debaixo ali do piso, né, no porão. Só que essas coisas que eu guardo no porão, elas fazem um barulho. Elas me incomodam, sabe? Elas me desestabilizam emocionalmente. Por isso, muitas vezes, nós nos tornamos agressivos e alguém, de repente, nos pergunta, ué, como assim? Por que você está falando assim comigo? O que eu fiz? O que houve? E a gente não tem resposta. Ah, sei lá, estou estressado. Enfim, influi no nosso comportamento, influi na nossa personalidade. Esses são os conteúdos da sombra que se manifestam durante as horas de sono. Ok, Deise? Ok, obrigada, Lelis. Mais alguém? Lelis, eu estava lembrando, né? A gente, pelo que vocês falaram, a gente deve passar mais ou menos quase que 1/3 de nossas vidas sonhando, né? Então, é muita produção. E eu estava lembrando que eu já estudei que os tipos de sonho que a gente tem, né? Os sonhos premonitórios, tem umas várias categorias, né? Muitas vezes a gente entra num processo até de se punir por ter aquele tipo de sonho. Muitas vezes é uma liberação de uma energia que está ali nos incomodando. Uma espécie Você de já viu catarse. alguma coisa nesse sentido? Ainda não, mas eu já ouvi falar em catarse. Né? Quando você... o self, não o ego, o self, ele começa a exteriorizar mesmo, se é que a gente pode usar esse termo, né? De colocar os conteúdos bem aflorados. Né? Seria uma espécie de catarse. Mas é uma tentativa do self de mostrar para o ego que tem algo para ele reconhecer, tem algo para ele acolher. E ele, como sempre, teimoso, ignora. Ou seja, a outra parte de mim, chamada ego, nega o que eu mesmo quero, que eu mesmo reconheça. Bom, gente, a benfeitora Joana de Ângeles diz, primeiramente, sonhos revelam mais a respeito do ser humano do que se pode suspeitar em uma análise apressada. Está lá no capítulo 7. São 3 tópicos. Tá? Então, ela diz isso lá, que os sonhos revelam mais a respeito do ser humano do que se pode suspeitar em uma análise apressada, que é o que a gente mais faz. Quando faz, né? Quando a gente faz uma análise do sonho, é de forma muito apressada, desinteressada. Então, a gente fica sabendo muito pouco de nós mesmos, também por esse método, porque existem outros métodos, além dos sonhos. Então, nós temos, vou até voltar um pouquinho, vamos com calma aqui, porque eu quero isso bem colocado para não prejudicar o entendimento. Então, vamos lá. O que acontece? O que se manifesta? A pergunta da Deise, de novo, olha aí. Durante os sonhos, nós temos... O que a gente leva, né, para esse campo das horas de sono, que é chamada, pelos estudiosos, de vida onírica, as horas de sono. Anseios e medos não digeridos. Nós temos anseios na conotação positiva e na conotação negativa. Anseios, na acepção negativa, pode ser os nossos desesperos, aflições, ânsias. E
no aspecto positivo, é aquilo que a gente deseja, né? Que a gente quer muito realizar. E os medos que foram construídos resultado da convivência com a família, na escola, na vizinhança, na sociedade. As histórias que ouvimos, os traumas, as experiências dolorosas, isso tudo gera medo. Então, esses medos eles vão se acumulando. E Joana de Ângeles, quando ela nos orienta a meditação, ela fala de harmonizar os fragmentos da emoção. Ela está falando exatamente disso aí. Ó. Então, temos também, na área dos sonhos, ocorrências incompreendidas. Coisas que acontecem na nossa vida e a gente fica assim, oi? Não entendi. E aí a gente fica naquela aflição de por que comigo, né? Não tem nada a ver, o que foi isso? O que está acontecendo? Então, nós temos ocorrências incompreendidas. E também temos aquelas palavras agressivas, né, que nos ofendem, que nos diminuem, que nos provocam um choque emocional negativo. E não são só palavras, são gestos também, né? Palavras como gestos agressivos. É uma troca, na verdade, porque a gente também age da mesma forma. E tem também a questão da educação castradora. Aquela educação rude, de surra, de palavras e xingamentos, de agressão, relação abusiva, né, entre pais e filhos. Tudo isso vira conteúdo psíquico que vai para o sonho, que causa pesadelo. E temos também muitas interrogações sem respostas. Ela até se confunde um pouco com essas ocorrências incompreendidas, né? A segunda opção. Então, tudo isso se transformaram em conflitos da personalidade. Prosseguem aguardando esclarecimentos, liberação, que se reapresentam na área dos sonhos. Isso está mais ou menos ligado ao que a Carmen falou agora há pouco, da excreção, né, vamos dizer assim, dos conteúdos negativos nas horas de sono. A mente começa a excretar a sujeira, né? Então, isso também vai causar impacto na conduta, no comportamento, na personalidade, portanto. Então, os sonhos, eles podem ser viagens, que são os sonhos espirituais, né, propriamente ditos, como a gente aprende na doutrina espírita. E podem ser também impulsionados por conteúdos da libido, ou energia mental, conforme a teoria do Jung, né? Freud fala de libido apenas voltada para a sexualidade, enquanto que Jung traduziu libido como energia mental, que pode ser dirigida também para a criatividade, para outras funções da existência, além do sexo. Os desejos, né, que a gente reprime, que ficam ali como bolas no fundo da piscina, ninguém consegue segurar lá por muito tempo. As frustrações, aquilo que a gente quis muito, mas não realizou. E os impulsos naturais do instinto, né? Os impulsos sexuais, que nem sempre se pode colocar no usufruto, né? Ou então coloca em exagero, são muito liberados, né? Ou seja, tanto a falta quanto o excesso. E aqui a benfeitora Joana de Ângeles vai dizer o seguinte. Achei. Não, é isso mesmo. Já tenho dito que esses impulsos naturais do instinto já não devem mais tomar conta do ser racional que somos. Temos que usar o discernimento para aplicar todas essas energias de forma
adequada e digna, né? Nem ir excesso, nem também faltar com elas, né? E aí a gente pode, aproveitando a ocasião, falar dos tipos de sonhos, para até esclarecer melhor essa questão, tá? Então, afastada do corpo, a alma tira de tudo que vê, de tudo o que percebe e dos conselhos que lhe são dados, as ideias que lhe ocorrem depois em forma de intuições. Olhem só. Tive uma ideia. Não é assim simples, né? Você está trazendo essa intuição como resultado da sua convivência nas dimensões espirituais durante as horas de sono. Então, podemos considerar 3 tipos de sonhos. Sonhos comuns, que são as repercussões de nossas disposições físicas. Isso engloba funções circulatórias, digestivas, já que hoje sabemos que o intestino é um segundo cérebro. Então, ele pode, né, trabalhar bem ou mal e influenciar nos sonhos. Então, são também as disposições psicológicas, sentimentais, medo, preocupações, anseios, como a gente falou já aqui nesse slide que vocês estão vendo. E o segundo tipo de sonho são os reflexivos, exteriorização de impressões e imagens arquivadas em nossa memória. Então, como é que a gente arquiva essas imagens em nossa memória? A gente já falou, né? Filmes, leitura, conversas, lugares que a gente frequenta, tudo isso faz conteúdo psíquico, forma conteúdo psíquico, que vai se manifestar na vida onírica, ou seja, nas horas de sono. E o terceiro são os sonhos espirituais que a gente já falou, que é a atividade real e efetiva do espírito durante o desdobramento, propiciado pelo sono, natural ou induzido, tá? A Edvanei perguntou sobre os remédios e tal. Então, aí, se a pessoa toma remédio para dormir, só deixou de ser um sono natural, para ser um sono induzido, tá? E também pode ser por hipnose e outros métodos, tá? Bem, então aí a gente falando desses tipos de sonhos, a gente pode continuar aqui nos slides. E aí, Zé Wilson perguntou, né? Agora nós vamos começar a responder a pergunta dele. Né? Como é que a gente faz para tirar o melhor proveito das horas de sono? O que a gente faz atualmente, Zé Wilson? A gente sonha aleatoriamente. Sonhos aleatórios. A gente não dá muita bola, né, para o que vai acontecer na nossa vida onírica. Alguns espíritas já fazem preces e pedem a companhia do seu guia espiritual e pedem para ser conduzido aos locais de aprendizagem, de aconselhamento e de instruções, e de fortalecimento, né, do espírito que somos reencarnados. Então, a gente tem que sair dessa área dos sonhos aleatórios e ir para essa última que eu acabei de falar, que são os sonhos programados. Então, Joana de Ângeles diz, saindo das manifestações mecânicas, ou seja, automáticas, podem-se programar os sonhos. Até grifei aí de amarelo. Programar os sonhos é possível? É possível. Que se deseja ter, assim como evitar aqueles que se fazem apavorantes, que são os pesadelos. Né, Raimundinha? Então, como fazer isso? Como programar os sonhos? E aí, Joana de Ângeles nos diz assim, ó, deixa eu abrir aqui meu texto, para eu complementar o que está aqui no slide, tá? Aqui, pronto. Ok. Então, o planejamento da experiência onírica. Como é que a gente vai fazer isso? Né? Ela diz assim, a questão reside no material pensante. O que você costuma pensar? Não precisa responder, guarda só para você, por favor. Mas saindo dessas manifestações mecânicas,
podem se programar os sonhos que se deseja ter, assim como evitar aqueles que se fazem apavorantes, os pesadelos. A questão reside no material pensante que se cultive, armazenando-o nos depósitos do subconsciente, foi o que dissemos nos slides anteriores, não é? Nos depósitos do subconsciente. E assumindo o controle dele através de pensamentos e ações conscientes. Olha aí, isso é resultado da meditação. Quanto mais domínio tivermos sobre a mente e, por consequência, sobre os pensamentos, mais conscientes eles serão. E, por consequência, ainda, as nossas ações também serão mais conscientes. Porque a gente vive grande parte do tempo no automático, não é verdade? Então, aí está. E esse armazenamento do conteúdo no subconsciente, como é que isso se faz, né? Aí ela diz assim, conforme se pensa, acumulam-se as memórias que retornarão aos painéis do conhecimento nos momentos próprios. Quando você precisar, né, daquele conhecimento, vem a intuição. Estabelecendo um programa de sonhos bons, aí, estabelecendo um programa de sonhos bons, será possível dar ordens ao subconsciente. Por quê? Lembra que nós dissemos há alguns momentos atrás que o subconsciente não seleciona. Ele não separa o que é negativo do que é positivo. Ele simplesmente acolhe, armazena. Então, a gente pode aprender a dar ordens ao subconsciente. Ao mesmo tempo, a gente deve racionalizar o material perturbador que já está lá, depositado. E isso é possível com a meditação, porque a gente passa, na meditação, a sermos um observador. A gente observa pensamentos e emoções que vão passando, vão passando, vão passando. Só que aí a gente tem que aprender a não se deixar levar por nenhum desses pensamentos ou emoções, apenas observá-los, né? E aí a gente vai aprendendo a identificá-los e racionalizá-los para que eles vão, assim, desaparecendo, sendo diluídos da nossa vida onírica. Então, autossugestão é o outro passo sugerido pela benfeitora Joana de Ângeles. O que é autossugestão? É você induzir-se, fazer uma autoindução para ter aquele sonho que você deseja. Mas como fazer isso? Continuando a pergunta, né? E ainda respondendo. Ela diz, Joana de Ângeles, antes de dormir, cumpre, sejam fixadas ideias agradáveis e positivas, visualizando aquilo com que se deseja sonhar, certamente para tirar o proveito útil no processo de crescimento interior, de progresso cultural e intelectual, moral e espiritual. Então, veja, autossugestão, antes de dormir, visualizar aquilo com que se deseja sonhar. Todos aqui já sabemos o que é visualização. Divaldo tem umas gravações que estão disponíveis no YouTube, visualizações terapêuticas. Está facinho de encontrar lá, serve. Tá? Então, ela diz, a benfeitora, será uma conquista ideal o momento a partir do qual o indivíduo esteja consciente da sua realidade, pensando e agindo de forma lúcida, sem os bloqueios das ilusões, os véus dos medos, as sombras das frustrações que escondem essa realidade, aquilo que realmente somos. E lembrando que Jung disse, momentos atrás, quando a gente adormece e vai para a área dos sonhos, a gente simplesmente volta a ser quem realmente somos. Foi o que ele disse. E ele tem razão, porque a gente assume a postura do espírito imortal. Nós somos seres imortais. Estamos num estágio, ocupando um veículo físico, que é esse corpo
que equivocadamente nos identificamos com ele. Não, eu não sou o corpo e tenho um espírito. É o contrário. Eu sou um espírito que tem um corpo transitório. Seguindo. Aí ela disse, né, como eu já falei, conforme se pensa, acumulam-se as memórias, que retornarão aos painéis do conhecimento nos momentos próprios. Então, você mudando a forma como pensa e sente, com leituras edificantes, com vídeos melhores, por favor. Sei que tem muita coisa disponível, né, hoje em dia, mas a gente precisa selecionar. Então, a gente precisa selecionar o que a gente está depositando na área da consciência, porque é isso que vai povoar a vida onírica, os sonhos. Antes de dormir, cumpre que sejam fixadas as ideias agradáveis. Eu antecipei tudo isso aqui no texto. Com a sucessiva repetição, gente, fazendo isso todos os dias, desses requisitos, far-se-ão diluídas as impressões angustiantes que perguntaram, perguntas semelhantes, voltadas para essa ideia aqui, ó. Far-se-ão diluídas as impressões angustiantes e negativas dos processos perturbadores arquivados, que cedem área a esses novos procedimentos. Ou seja, nós vamos sobrepondo uma camada de ideias positivas sobre aquela camada de ideias negativas. E o melhor disso é que as ideias positivas têm o poder de diluir as ideias negativas, como se fosse um solvente mesmo. Elas diluem, apagam as ideias negativas. É necessário, portanto, tomar conhecimento da mente, aprofundar recordações, eliminar temores e angústias, corrigir a preferência de modelos, ser positivo, afeiçoando-se ao ético e ao saudável. Então, é uma reforma de caráter, é a reforma íntima. Nós precisamos adotar princípios éticos saudáveis, né, elevados, para que adotemos tudo o que seja saudável, bom para nós. E quando ela fala de temores e angústias, alguns de nós vai dizer assim, mas eu não tenho medo de nada, não. Será? Gente, até hoje, antes de começar uma palestra ou uma aula, qualquer coisa, dá uns calafrios, um nervosismo. E aí, um dia, alguém me ajudou e me fez eu me sentir normal com isso. Não me lembro quem foi agora. Um desses palestrantes famosos disse que o ator Henry Fonda, ele até a idade avançada, com muitos anos de carreira, ele vomitava de tão nervoso no camarim antes de entrar para atuar. Aí eu fiz assim, ó, sou normal. Que bom, né? Então, dizer que não tem medos, isso é próprio do ego. O ego, ele tem uma imagem, ele idealiza, né, uma imagem de falsa perfeição, e ele não tem medo de nada, eu enfrento qualquer coisa, eu não levo desaforo para casa. Esse é o discurso típico do ego. Mas o self não tem isso registrado e esculpido na consciência. É diferente. Embora ele ainda não tenha conquistado essas qualidades, está esculpido em estado latente no self, para que o ego o ajude a desenvolver, certo? São as virtudes. E quanto às angústias? Quantas angústias nós temos? Várias. Agora nós estamos vivendo uma crise sanitária com precedentes, né? Nós tivemos há 100 anos a gripe espanhola e outras tantas pequenas pandemias ou epidemias e guerras e tantas tragédias. Então, isso tudo causa angústia, além das relações disfuncionais, das agressões, de todas as ocorrências negativas que nos levam a ficarmos angustiados de vez em quando.
Então, corrigir a preferência de modelos significa assim, que tipo de modelo, que modelo eu adotei para a minha vida? Gosto para isso, né? E a gente vai adotando modelos que aparentemente é o queridinho ou a queridinha de todos. Não, não é de todos, não. Não mesmo. É que a gente reduz o mundo a um grupo, né? Mas o mundo é bem maior. E as mentes são muito mais numerosas. E o bem se expande cada vez mais. Então, essas coisas vão desaparecer um dia, né? Então, a gente precisa selecionar melhor os nossos modelos. Então, seguindo... Então, aqui, para fechar, a gente diz aí, Marie-Louise von Franz, em conversa com Fraser Boa, que é um jornalista, né? Ela diz assim, dentro de cada um, há uma sombra escondida. Por trás da máscara que usamos para os outros, por baixo do rosto que mostramos a nós mesmos, vive um aspecto oculto da nossa personalidade. De noite, enquanto dormimos indefesos, sua imagem nos confronta face a face. Viu só? Então, para fechar, é isso aí, gente. Muito boa participação de todos vocês nesta noite. E agora eu vou passar a palavra para o Eurípides para ele fazer o encerramento. Muito obrigado pela partilha de todos. Então, caros irmãos e irmãs, vamos, nesse momento, fechar nossos olhos materiais, abrir nossos olhos espirituais, mentalizar a figura meiga de Jesus, agradecendo a Deus, primeiramente, nosso Pai, pelo dom da vida, por essa oportunidade bendita de aqui estarmos, sorvendo esses ensinamentos belíssimos, que muito contribuem para o nosso crescimento, para o nosso autoconhecimento. Senhor Jesus, rogamos nesse momento que os vossos mensageiros derramem sobre cada irmão presente no nosso curso fluidos balsâmicos, que esses remédios possam atuar nos aparelhos e sistemas de cada um, dando saúde, levando harmonia e harmonizando outros, para que tenhamos condições, nessa luta do eu contra eu mesmo, vencer os percalços do caminho e sermos melhores amanhã do que somos hoje. Com esse pensamento, então, queremos, em vosso nome, em nome da equipe espiritual que está presente, mas, sobretudo, de Deus nosso Pai, encerrar nossa reunião de estudos desta noite, rendendo graças a Deus. E que assim seja. Que assim seja.